Gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, vou falar aqui um pouco sobre o jejum, como fazer de forma correta. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui. Mas Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui também o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então, quero aqui falar nesse vídeo, dando algumas dicas, algumas sugestões para você fazer um jejum. Eu não falo assim que é 100% correto, vou falar baseado muito aqui nas minhas experiências ao longo desses anos em uma vida onde eu já fiz diversos e vários tipos de jejuns. Então, irmãs, primeira coisa, o jejum ele precisa ter uma clareza, uma objetividade. Eu recomendo que você tenha uma objetividade. Evitar fazer jejum por várias coisas. Você pode fazer? Pode fazer. Mas há uma predisposição maior quando você tem um foco, uma diretriz em um assunto só. Por exemplo, o seu casamento. Você vai fazer o jejum. Tá com problemas no casamento? Bom, o casamento. Então eu vou jejuar, vou fazer um jejum para o meu casamento. A minha vida com meu marido, a minha vida com meu esposo. Tá havendo muitas brigas entre nós dois, então você vai jejuar especificamente, irmãs, especificamente pela vida do casal, sua e do seu marido. Agora, você pode jejuar por várias coisas? Pode, claro que pode. Mas nas minhas observâncias, no que eu já percebi que há uma efetividade maior quando você tem um norte, quando você tem uma diretriz e você tem um foco. Uma coisa muito importante, irmãs e irmãos, no jejum é você ter um foco. É você ter um foco e o jejum ele pode ser parcial ou ele pode ser total. O que é um jejum total? Um jejum total é quando você não bebe nem água. Eu não recomendo esse tipo de jejum. Por quê? Porque pode trazer problemas para o nosso sistema renal. Eu não recomendo, Eu não recomendo. Eu bebo água, irmãs, eu bebo água. Até que porque o jejum, o jejum é para nos fazer bem. Cada um se conhece. Se você já fez sem água, se para você assim, sem água total, tá bom para você? Então, tá bom para você. Cada um se conhece, conhece os limites do seu corpo. Uma outra dica que eu quero dar aqui também, irmãs. Eu não recomendo você deixar de tomar o seu remédio, viu? Quem toma medicação de pressão, diabetes, eu não recomendo. Toma o seu remédio. Bebe aquela água ali com remédio. Eu não recomendo, sobretudo se for um jejum longo. Existem jejuns que são assim, um pouco mais tranquilos de se fazer, que é o jejum até meio-dia. Então ali, esse tipo de jejum, Deus ouve, Deus responde, você tem revelações. E agora jejuns muito longos, prolongados, e você deixar de tomar o seu remédio, pode trazer problemas, e a nossa finalidade aqui, amada igreja, não é trazer problemas, vexame, colocar a nossa vida em risco, colocar a nossa família
em uma situação até mesmo constrangedora, irmãs. Imagina ser levado para o hospital por conta de desmaios, ou ficar passando mal, ficar se tremendo. Irmãs, Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Por isso que o devagar e sempre. Se o teu limite é até meio-dia, você vai ficar até meio-dia. Não, irmã Raquel, eu estou passando por uma luta muito grande. Ali, aos pouquinhos, você pode ir aumentando. Um dia você vai. Não, eu vou fazer um jejum de 7 dias, um de 3 dias. Bom, no primeiro dia você vai até 11 horas, no segundo dia até 1 hora, meio-dia. No terceiro dia você vai até as 2 da tarde. No quarto dia você vai até as 2h30. E ali você vai aumentando a quantidade de horas do seu jejum. Se você estiver enfrentando uma luta muito grande, uma pressão, uma opressão muito grande do inimigo, só você e Deus sabem o que você tem passado. Então, eu não recomendo, irmãs, uma pessoa que... Eu não recomendo, irmãs, uma pessoa que nunca jejuou, irmãs. Eu não recomendo uma pessoa que nunca jejuou vai fazer um jejum de um dia inteiro. Mas, bom senso, o equilíbrio. Eu não recomendo isso. Eu não recomendo isso. Eu não recomendo isso. Não recomendo. Por quê? A taxa de glicose, ela vai lá embaixo, ela desce muito. Isso vai mexer um pouco com a sua homeostase. Se ficar algumas horas sem comer, o organismo já fica pedindo açúcar e ele vai se utilizar da gordura energética de reserva. Você imagina uma pessoa que nunca jejuou ficar o dia inteiro sem comer. Dá muitos problemas. Então eu recomendo assim, gradativamente, você ir aumentando. Tenha um caderno de oração, tenha ali um roteiro de oração. Coloque ali o seu, então foca, o que eu digo sempre aqui, foca no seu pedido. É ministerial, você quer que Deus trabalhe no ministério que Ele te confiou, então você só vai orar pelo ministério. Família, não vou fazer esse jejum aqui para minha casa. Você precisa de coisas materiais, coisas suas, pessoais, materiais. Foque naquela situação material. Amém, irmãs? Então, em nome de Jesus, você que precisa de uma libertação de vício, de uma libertação de vícios de pornografia. Ontem eu estava ouvindo um relato que homens, que são viciados nisso, aquelas imagens, irmãs, ficam na mente da pessoa. Aquelas imagens, aquelas cenas ficam na mente da pessoa. Você que precisa de pureza na mente, Mateus 5, ele vai dizer, deixa eu abrir aqui para ler junto com vocês, Mateus, no capítulo de número 5, vamos lá para o sermão das bem-aventuranças. Mateus, no capítulo de número 5, Jesus vai falar assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Santidade tem muito a ver com pureza. Então, pessoas viciadas em pornografia, aquelas cenas ficam na mente da pessoa. Você que precisa de uma libertação nessa área, para que Deus limpe a sua mente, purifique o seu coração, você pode fazer jejum para isso. Senhor, limpa minha mente, limpa meu coração. Você que está com raiva de alguém, você que precisa perdoar alguém, você pode fazer jejum também para isso. Você que está com dores, está com enfermidades que não sara, que não cura, você pode jejuar para isso. Então, essas foram apenas algumas dicas. Eu quero aqui também, irmãs, falar sobre, no que diz respeito ao jejum, irmãs,
eu quero aqui sugerir, você que for fazer jejum, sobretudo um jejum longo de várias horas, eu recomendo que seja um horário, um dia, melhor dizendo, que você esteja em casa, ou no feriado, ou no final de semana. Um jejum prolongado, irmã Raquel. Eu já tenho uma rotina de jejum, vou jejuar o dia inteiro, vou ficar um dia sem comer. Esse é o jejum parcial, onde você vai ficar sem comer, mas você vai beber ali água. Esse é um jejum parcial, viu? O jejum ele pode ser total, que aí você não bebe nem água, ou o jejum parcial, onde você bebe água, você hidrata o seu corpo. Esse é menos agressivo. E eu não recomendo, irmãs, o jejum total, não recomendo, justamente por conta de problemas de saúde renal. Mas, sobretudo o jejum parcial, vamos supor, você vai fazer um jejum parcial o dia todo. Então ali eu recomendo que seja um dia que você esteja na sua casa, ou um feriado, ou um final de semana, para duas situações. Primeiro, você manter o foco, e aí você tem uma margem de segurança porque você está na sua casa, do que estar no trabalho. Eu não recomendo pessoas ficarem fazendo jejum, sobretudo quem faz trabalhos forçados, né? Quem trabalha com faxina, quem trabalha com serviços pesados, porque você precisa de energia. E além também, irmãs, da concentração. Algo muito importante no jejum é a concentração naquele algo. É importante você também, quando estiver jejuando, você ler a palavra, ouvir um louvor, ler a palavra de Deus. Irmãs, você fazer um jejum o dia inteiro, mas eu tô falando tá? Eu vou fazer um jejum o dia inteiro. E se eu for fazer outras coisas, por exemplo, né? Vou sair, vou pra rua, vou fazer compras, mas para mim é somente passar fome. Porque qual o objetivo do jejum? É ouvir a voz de Deus. Então, procurar ler a palavra durante aquele período, procurar estar em oração. Coloca o relógio para despertar de 1 em 1 hora ou de 2 em 2 horas, você orar. Você pode louvar também louvores da harpa, 3 louvores da harpa, ou a cada hora você louva aí um louvor da harpa cristã. Você fazer um jejum e fazer outras coisas, para mim, dentro da minha ótica, e eu estou falando aqui baseado nas minhas experiências, eu não estou dizendo que eu sou certa e nem a dona da razão não, viu, irmãs e irmãos? Estou falando aqui algo que eu faço baseado nas minhas experiências. Para eu fazer um jejum e ficar fazendo outras coisas, eu posso até fazer outras coisas, mas o foco mesmo é estar ali lendo a palavra, em espírito de oração, orando ao Senhor, pedindo a Deus aquele algo que Deus colocou no meu coração e estar ali com foco naquilo que Ele colocou no meu coração. Amém, irmãs? Então, essas foram algumas dicas e algumas sugestões para você que quer jejuar. Amém? Que Deus abençoe e coloca aqui embaixo, né, como que você faz o seu jejum, como que você normalmente você faz, se é total, se é parcial. Amém? Deus abençoe. A paz.